Nós vamos continuar a nossa meditação na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4. Iniciamos há 2 semanas a exposição da carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando que a carta de Paulo aos Coríntios é uma carta predominantemente eclesiológica. Ela trata bastante de teologia da igreja e dos problemas relacionados à igreja e, sobretudo, à membresia da igreja. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4 até o versículo 9, é a porção que nós vamos considerar hoje. E diz assim: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nós, neste momento, clamamos a supervisão do Teu Espírito, a Tua graça e iluminação, a fim de que não apenas estejamos diante da Sua palavra, conheçamos o texto, mas de que ela transforme os nossos corações. Que o Teu Espírito nos conduza em cada momento desta porção que nós lemos, a fim de que nossas próprias vidas possam ser encaixadas nela, na Tua vontade, e assim sermos transformados por Tua palavra. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Bem, nós temos uma descrição após uma saudação que nós vimos na última vez. Na saudação, Paulo se identifica junto com a pessoa que está com ele, tratando desta carta. E logo depois, na saudação, ele identifica para quem ele escreve. Aos crentes de Corinto, nós vimos um pouco, mas sempre que possível entenderemos um pouco mais do contexto de Corinto, a quem nós, já de antemão, conhecemos vários problemas dessa igreja. E diante desses vários problemas, Paulo se refere aos coríntios como santos, que foram chamados para serem santos, ou santificados. Nós consideramos o fato de Paulo, sabendo de antemão todos os problemas e pecados que havia naquela igreja, inclusive fornicação e um orgulho e soberba terrível, devido ao fato da manifestação de tantos dons na igreja de Corinto, ele identificar esses crentes como santos, coisa que provavelmente nós não faríamos se passássemos nessa igreja, conhecêssemos esses problemas, víssemos toda essa classe de pessoas, de bagunça, de divisões que tem nessa igreja, nós consideraríamos nem que fosse uma igreja, não fosse uma igreja evangélica, quanto mais um grupo de santos. Mas é assim que Paulo se dirige a eles. E novamente, aqui, ao emitir uma palavra de gratidão aos coríntios, nós podemos até perguntar se Paulo não estava sendo um tanto irônico na fala dele. Porque vejam só, no verso 4 ele diz: Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Ele diz que ele de fato agradece a Deus pela graça que eles receberam. E nós questionamos de que graça, já que ele vai passar quase toda a carta, com exceção desse começo, todo o restante da carta ele vai escrever exortando, advertindo, censurando os coríntios por causa dos tantos pecados e divisões que haviam entre eles. Passando por coisas carnes sacrificadas a ídolos, questões, talvez aí com alguma influência da cultura da época ou não, mas que tinham influências para a liturgia da época. As mulheres de cabeças raspadas que iam para o culto, a fornicação, questões relacionadas a casamento, o orgulho dos dons espirituais, pessoas que saíam bêbadas da ceia. Será que Paulo estava usando um tom de sarcasmo a dizer: sempre dou graças a Deus pela graça que Ele deu a vocês?
Porque parece que Corinto manifesta tudo, menos graça da parte de Deus. E é isto que Paulo fala. Devemos lembrar que Paulo é o fundador dessa igreja de Corinto. Nós compreendemos um pouco desse contexto. Então, para estender um pouco mais da nossa compreensão de Corinto, Corinto é uma cidade que esteve sempre em alto fervor de todos os tipos, em dois períodos diferentes, porque houve uma destruição de Corinto por parte de um dos imperadores que dominaram. E antes dessa destruição de Corinto e depois da sua restauração, em qualquer um desses momentos, Corinto sempre foi uma cidade muito agitada, cheia de gente, de comércio, passagem de várias cidades por meio de navios que aportavam ali na cidade de Corinto. Então era sempre um centro de atividade econômica, cultural, religiosa, de todo tipo. E ela nunca perdeu essa glória dela. Mas por conta dessa agitação e dessa ocupação toda, e de gentes de todos os lugares do mundo, também todo tipo de coisa errada passava em Corinto. Depravações e imoralidades eram muito altas em Corinto. De tal maneira que um poeta e filósofo antigo chamado Aristófanes, ele era bem conhecido na época dele, ele desenvolveu um verbo associado ao nome da cidade de Corinto, né? Corintiazo. Em português seria algo semelhante a corintianizar, para poder dizer que as pessoas absorveram o estilo de vida ou cultura da cidade, né, de Corinto. Daí não demorou muito para poder dizer que aquele estilo de vida imoral era um estilo de vida corintiana. Eu sei que os corintianos ficam meio chateados quando ouvem isso, mas está historicamente registrado, o termo acabou sendo associado a esse estilo de vida. E Aristófanes foi quem começou toda essa história de dar esse adjetivo. Bem, Paulo, então, está escrevendo para uma igreja que ele fundou, ficou lá 1 ano e meio, e tempos depois ele ouve dos problemas de Corinto, e sabendo de antemão de todos os problemas, parece, como eu já afirmei anteriormente, que a igreja de Cristo não está tanto refletindo o caráter santo de Deus em Corinto, mas em que ela absorveu a imoralidade, o caráter depravado da cidade de Corinto. E em todas as coisas que ele vai escrever na carta, parece que a igreja de Corinto tem mais o caráter de Corinto do que de Deus, a quem eles professam. E ainda assim, ele começa essa palavra de gratidão dizendo: sempre dou graças a Deus pela graça que lhes foi concedida. Não escapa a todos que estudam essa carta a possibilidade de que talvez Paulo estivesse usando uma palavra sarcástica, mas olhando todo o conteúdo e o caráter de Paulo, o cuidado dele, ele é fundador e pastor. Em alguns momentos da carta ele tem um tom bem paternal com os coríntios. Então fica jogada de lado, de escanteio, a possibilidade de que aqui ele estivesse sendo, né, sarcástico com os coríntios. Ele realmente estava sendo sincero. Ele usa um termo que é uma das palavras favoritas nas cartas de Paulo: graça. Tanto no começo do versículo 4, sempre dou graças, que é uma derivação, é a ideia de gratidão, mostrando que o verdadeiro coração agradecido, a verdadeira gratidão, nasce da graça que primeiro a pessoa recebe. Ou seja, não existe gratidão onde não se reconhece o benefício recebido. Uma pessoa que fez uma coisa e pelo seu próprio mérito entende que está usufruindo do benefício daquilo, ela não agradece a si mesma. Ela não tem um sentimento de gratidão a outro porque ela sabe que ela fez aquilo, ela produziu aquilo. É mérito dela. Aonde há mérito, não há gratidão. A gratidão genuína e honesta nasce do sentimento de que a pessoa foi beneficiada. Então, essa palavra derivada, sempre dou graças, ou sou sempre grato a Deus, sou sempre agradecido. É sempre uma resposta. Ninguém tem mérito por ser agradecido por algo. Isso é antagônico. Uma coisa contraria a outra. E depois ele usa de novo: dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus. Percebam o objeto da gratidão de Paulo. Ele vai falar a um grupo de pessoas que estão absorvendo
toda a imoralidade da cidade em que eles existem. Então, certamente, ele não está louvando o povo de Deus ali naquele lugar. Ele não está manifestando alegria e prazer em mérito algum dessas pessoas, mas no que Deus fez por eles. A nossa pergunta seria, numa cidade como essa, imaginem, não sei, eu não tive isso, mas eu ouvi falar de várias pessoas que talvez viajando, cidades ou ruas, parece que há centros específicos em lugares, em cidades, que parece que são mais polos de vários tipos de imoralidade, jogatinas, violências ou imoralidade, centros de prostituição. A nossa pergunta é, em um lugar exatamente como esse, seria possível o evangelho prosperar? E esse é o motivo pelo qual Paulo aqui está agradecendo. Ele agradece a Deus pela graça que foi dado a eles, por Deus em Cristo Jesus. Então não tem nada a ver com os coríntios, e por isso não tem relação com o tipo de vida que eles estão manifestando. Mas pelo fato de Deus ter manifestado o seu poder num lugar que provavelmente é o lugar mais improvável do mundo. Um lugar onde, poxa, você vai abrir uma igreja ali. Como você acha que uma igreja vai sobreviver num contexto desse? Num lugar desse? E é isso que Paulo tem em mente. O poder de Deus foi suficiente para manifestar a sua graça num lugar muito improvável. Pensem nos discípulos de Jesus, os 12. Um publicano, um considerado traidor do povo judeu. Alguém que era judeu, mas que cobrava impostos para o Império Romano dos próprios judeus. Então, os seus irmãos compatriotas consideravam um traidor, porque a prática muito comum do publicano era extorquir para ele ter uma renda extra. É assim que é considerado. Ele não é apenas traidor, ele é um opressor junto com os inimigos do próprio povo. E Jesus chama um publicano para ser um dos discípulos. Jesus chama dois irmãos que mais tarde nós conhecemos que eles eram conhecidos por um apelido bem nada promissor. Filhos do trovão, mostrando logo de cara o caráter tempestuoso e irascível de Tiago e João. Filhos do trovão. Nós temos um Pedro precipitado que do começo ao fim dos evangelhos está sempre quebrando a cara, né? E é o que é mais chamado a atenção do mestre. Nós temos um Judas que só no final da história os discípulos vão se dar conta do que estava no coração desse homem, porque até o final da história eles não sabiam. Judas não manifestava nada de errado para os outros dizerem, esse camarada aqui vai dar para trás em qualquer momento. Não. Quando Jesus falou que alguém ia trair, sou eu, ninguém desconfiou dele. Mas Iscariotes, esse mais um título do que um sobrenome, mostra a natureza de que ele provavelmente pertencia a um grupo de pessoas, daqueles zelotes. Aliás, havia um outro zelote no meio dos 12 também. Mas ele era um daqueles que imaginava que Jesus Cristo seria um tipo de revolucionário, que levantaria um grupo de pessoas para lutar contra o império e libertaria o povo judeu. É assim que eles imaginavam o Messias. Um tipo de Davi antigo que veria guerreando aos poucos e então seria um novo rei entre os judeus. Era assim que... então imagina, veja só, Jesus coloca no mesmo grupo de pessoas um zelote, que eram muito conhecidos naquela época por andarem armados com pequenas adagas ou facas escondidas e esfaquearem traiçoeiramente soldados romanos, que eram os traidores e opressores no meio do povo de Israel. Jesus pega um desse para ser um discípulo dele, mas pega também um publicano, que é considerado pelos judeus um traidor dos judeus, e coloca eles no mesmo grupo. A gente pensa, essa liderança não vai dar certo. Jesus não pensou direito. A gente imagina como é que Deus abriria uma igreja, trabalharia e faria a sua obra em um grupo de pessoas assim, em um lugar desse. Paulo tem em mente que pelo ministério dele, Deus de fato converteu pessoas no lugar muito improvável daquela época. E essas pessoas foram convertidas dos seus pecados. Ok, um pouco mais para frente ele vai dizer que às vezes não tem condição de falar com os coríntios como pessoas espiritualmente maduras, porque tendo os pecados que têm, eles revelam carnalidade e não santidade. Portanto, eles são carnais e não espirituais. Paulo diz, eu tenho que falar a vocês como carnais, porque vocês não têm demonstrado serem espirituais. Paulo, ele
sabe que essas pessoas são bebês em Cristo, mas são de Cristo, pertencem a Cristo. Cristo os alcançou de fato. Na segunda carta, ele vai usar uma expressão. Já disse a vocês, não andem com os avarentos, com prostitutas, ladrões, pessoas que, dizendo-se irmãos, cometem todas essas coisas. Por quê? Porque tais foram alguns de vocês. O que ele quer dizer com isso? Os membros dessa igreja já foram avarentos, foram ladrões, furtaram, foram imorais, foram desobedientes, criminosos. Vocês foram esse tipo de gente. Vocês não são mais. Paulo tinha convicção de que aquelas pessoas, de fato, tinham passado por uma conversão. Mas havia um problema, eles não estavam sabendo expressar essa fé da maneira correta. Eles absorviam com muita facilidade as heresias que começavam a surgir, e Paulo precisava corrigir isso, ao mesmo tempo que ele precisava defender a sua autoridade apostólica, já que algumas pessoas acusavam Paulo de talvez não ser um apóstolo verdadeiro. Ele estava sendo sincero, estava tratando Corinto com o coração paternal, mas ele reconhecia que apesar de todos os pecados em Corinto, eles haviam passado por uma conversão genuína. A gratidão de Paulo não tem a ver com o mérito da igreja de Corinto. Olha, vocês estão bem, estão evangelizando, vocês estão crescendo. Não há motivos, aparentemente, a gente lê a carta, não há motivo aparente para Paulo agradecer de qualquer coisa que a igreja esteja fazendo. Quando chega no assunto da ceia, que ele vai falar que uns vão embora com fome e outros vão embora embriagados, bêbados. Ao começar o assunto, ele diz: nisto que vou dizer, não vos louvo. Vocês não estão se reunindo para a bênção, mas para a maldição. Para a morte é que vocês se reúnem. Paulo está dizendo que até o próprio ato de se encontrarem, se reunir para adorar e louvar ao Senhor, por causa dos pecados que eles têm, a própria reunião não era uma boa ideia. Mas mesmo assim, Paulo dirige essas palavras. Então nós já percebemos logo do começo que essa gratidão de Paulo não louva nada na igreja de Corinto, nos Coríntios. Louva a Deus pela graça que ele deu àquele povo, aquelas pessoas. Esta graça de Deus existe lá e em qualquer lugar, por mais improvável que ela pareça. Ele continua no verso 5 dizendo: pois nele, ou seja, em Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Então aqui essa frase tem dois momentos. Primeiro ele diz que os coríntios foram em tudo enriquecidos. E aqui não tem nenhuma associação com bens materiais. É provável até que muitas pessoas passaram por um caminho diferente e ao se tornarem cristãos, como é muito comum nós sabermos pela experiência, a coisa piorou depois. Porque a maneira de lidar com finança, com dinheiro, de fazer do dinheiro uma forma de uma expressão de um coração que agora pertence a Jesus, muda a maneira como a pessoa vive antes e depois de Cristo. É em Corinto, na carta de Corinto, que nós temos a fala de Paulo a respeito de dízimos e ofertas, que é tão comumente usado nas igrejas, mostrando que com isso Deus abençoou a igreja para que eles abençoassem também outros necessitados. De fato, Paulo constatou isso, mas também nota que algumas pessoas têm um caminho inverso, a fim de que partilhem na sua vida as dificuldades pelas quais Cristo passou, a fim de aprender a depender de Deus. Bem, de qualquer maneira, o que nós temos aqui é uma clareza de que esse enriquecimento que ele fala no começo da carta não tem a ver com a condição material da igreja. Ele especifica que tipo de riqueza ao dizer, isto é, nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. É interessante as duas coisas que ele pega aqui para poder dizer que fazem parte da riqueza da igreja. Por quê? Porque as duas coisas que ele utiliza, primeiro, tem um vínculo muito claro com os dois elementos mais elogiados e mais enaltecidos pelos gregos naquela época. A oratória, a arte de falar bem, de se expressar, de se comunicar. Quem comunicava bem, não havia tanto a questão de uma moralidade a respeito do conteúdo.
Contanto que a pessoa tivesse a capacidade de convencer o outro, essa capacidade de argumentar e se comunicar de tal maneira que convence a todos que ouvem, era altamente valorizado no mundo antigo. A oratória é um dos maiores valores da filosofia antiga grega. E também conhecimento. A sabedoria era colocada lá no patamar máximo, né, dos valores gregos da época. Então tem essa associação. Mas tem uma outra associação muito curiosa também. São justamente os dois elementos pelos quais os coríntios são mais censurados na carta de Paulo. A questão que ele usa aqui, palavra, tradução da palavra logos, né, verbo, pode também significar ensino, doutrina. E pode ter uma referência a todos os dons de fala associados à fala, que é um dos motivos pelo qual Paulo vai criticar os coríntios. Línguas estranhas, profecias, todos esses dons pelos quais eles se vangloriavam, é um motivo que não aqui, mas logo mais à frente, Paulo vai fazer uma crítica muito extensa. Desde o capítulo 12, quando ele fala da diversidade de dons, uns têm uns dons, outros têm outros. Depois, fazendo uma pausa, falando sobre o dom excelente no capítulo 13, ele volta no capítulo 14 a voltar a falar dos dons, os que falam em profecias. Então ele vai fazer uma crítica sobre o fato deles se vangloriarem nisso. Mas ele faz uma crítica sobre as divisões na igreja a respeito de grupos que parecem expressar níveis diferentes de sabedoria. Alguns que tinham profecia e continham a sabedoria que vinham de Deus, era um motivo de orgulho. Então os que se consideravam, se entendiam profetas na igreja, se achavam melhores do que aqueles que não eram profetas na igreja. Mas tinham também os grupos que defendiam pastores, que talvez estivessem associados à questão de estarem mais ligados à sabedoria ou não. Paulo vai dizer que a sabedoria e o conhecimento que ele manifestou quando ele evangelizou Corinto e ganhou essa igreja para Cristo, não era a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. Então, os termos que ele usa aqui são justamente os termos ou as categorias pelas quais ele vai fazer as maiores críticas na igreja de Corinto. No entanto, ele não deixa passar desapercebido. Vocês estão se vangloriando de algo que receberam. Então, vai haver um momento da crítica desse orgulho. Mas por enquanto ele louva a Deus, porque Deus deu a sabedoria e toda a palavra. Foram enriquecidos em todo conhecimento e em toda a palavra. Aqui existe uma outra coisa a ser observada. Não há confirmação de que Pedro foi um pastor ou esteve presente em Corinto. Mas nós sabemos que havia um grupinho defensor de Pedro lá, né? Eu sou de Pedro. Era o nome que Paulo definiu esse grupinho. Provavelmente porque havia alguns judeus e por causa da associação com um apóstolo judeu, então havia um grupinho que era um grupinho a favor de Pedro. Mas há um grupinho de Apolo, indicando que provavelmente a capacidade, a oratória de Apolo, que foi elogiada lá no livro de Atos, seja um dos motivos pelo quais havia um grupo favorável a Apolo em Corinto. Mas nós sabemos também, quando Paulo escreve, por exemplo, a carta dele, quando ele escreve as cartas dele para igrejas ou para pessoas, em um determinado momento, Timóteo era alguém que estava presente em Corinto, conduzindo a igreja de Corinto. Então pense nas pessoas que passou pela igreja de Corinto. Apóstolo Paulo, Timóteo, Apolo, não era pouca coisa. Paulo passou 1 ano e meio fundando e doutrinando a igreja. Era uma igreja que nasceu de um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. Então, em certa maneira de dizer, porque é assim que Paulo chama depois, que os apóstolos foram dados, ou os pastores foram dados à igreja. Uma observação que sempre fiz em nosso grupo, é que diferente da visão que muitos pastores tentam dar às igrejas, uma igreja não é o rebanho de um determinado pastor. Deus não dá uma igreja para os pastores. Deus concede os pastores para a igreja. E nesse sentido, ao dizer que Deus concede ou Deus envia, Deus dá os pastores à igreja, o pastor é um dos dons, uma das dádivas, uma concessão que Deus fez para essa igreja. Nesse sentido, que Paulo vai dizer lá por volta do capítulo 3, ele fala assim, como é que vocês estão brigando? Eu sou de um, eu sou de outro. Quem é Apolo? Quem é Paulo?
Eu plantei, Apolo regou, mas quem está dando crescimento é Deus. Aí ele vai dizer, Paulo, Apolo, Cristo ou Deus deu a vocês. Tudo é vosso e vocês de Cristo. Então ele vai dizer que os pastores, o mundo, os prazeres, tudo Cristo ganhou na cruz e o deu à igreja. E a igreja foi dada a Cristo. De modo que a gente ficar dizendo que nós somos de alguém é uma briga muito mesquinha por uma coisa muito baixa, sendo que nós não pertencemos a alguém ou a algum pastor e nem a algum apóstolo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo, enquanto essas pessoas são dadas por Deus à igreja. Então, ao dizer que a igreja foi enriquecida em tudo, ele está dizendo que realmente a essa igreja não faltou nenhuma condição da parte de Deus para a sua sobrevivência, para a sua existência. Lembrando disso, com aquilo que ele falou lá na saudação, santos, chamados para serem santificados, vocês foram enriquecidos em tudo. Foi que um puritano, Matthew Henry, afirmou que todo verdadeiro filho de Deus tem a obrigação de viver uma vida santificada. Não apenas porque foram chamados, mas também porque foram providos por Deus em todo o recurso necessário para viver uma vida que agrada ao Senhor. Falta de santidade não deve ser justificada, desculpada, mas deve haver sobre todo cristão uma obrigação de manifestar uma vida santificada, porque Deus nunca deixou de prover o que foi necessário para os crentes. E isso é o que Paulo está dizendo a uma das igrejas mais pecadoras que nós encontramos na Bíblia. Pense, se você já ouviu, não sei se você já esteve em alguma igreja que você ouviu isso, alguém dizendo, não sei se você já disse isso alguma vez em uma igreja pela qual você passou. Nós devemos ser como a igreja primitiva. Então eu diria a você, você gostaria de ser como a igreja de Corinto? Que é uma das igrejas primitivas. É uma igreja fundada por um dos maiores apóstolos. O primeiro grande evangelista, o primeiro evangelista aos gentios da igreja. Nós nunca gostaríamos de parecer com Corinto. Mas Paulo olha para essa igreja e diz, a vocês não faltou nenhum dom. Vocês foram enriquecidos em toda palavra, em todo conhecimento. Aqui então a gente associa ao próximo versículo, que diz, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Vamos meditar nisso aqui. Como é que numa igreja em que não falta nenhum dom, e pelo fato de a carta de Corinto ser a carta mais extensa no tratamento de Paulo a respeito dos dons espirituais, os dons miraculosos, sempre que se vai tratar desse assunto, é a carta mais pesquisada, estudada, deduzimos que então a igreja de Corinto tinha manifestações de todos aqueles dons que Paulo mencionou lá. Obviamente, e justamente pela maneira como Paulo pergunta, todos falam em outras línguas? A resposta, logicamente, diz que não. Todos são profetas na igreja? Pelo jeito que Paulo pergunta, dá para entender que não. Então não significa que todos os membros da igreja de Corinto tinham profecia, tinham línguas, tinham interpretação, tinham discernimento. Não. Mas significa que a igreja tinha membro que profetizava, que falava em outra língua, que interpretava, que curava, fazia sinais miraculosos, tinha discernimento, tinha sabedoria de Deus, tinha o dom da fé, por aí vai. É o que Paulo está dizendo no começo da carta. A esta igreja não faltou nenhum dom. E a gente fica novamente com aquela sensação como uma igreja dessa é chamada por Paulo de santo. Pode-se dizer que tinha... Será que é de Deus mesmo? Porque não é possível. Gente, não é possível. Vamos usar a crítica que os tradicionais fazem aos pentecostais com alguma frequência. Não deve ser de Deus, deve ser de demônio uma coisa dessa, porque diz que fala em outra língua, diz que profetiza, mas fornica, sai embriagado do culto, processa na justiça, é irascível. Igreja mais dividida que essa não tem, porque lá não tem uma divisão, lá tem 4 divisões nessa igreja, os grupinhos.
Fora as divisões pelos outros motivos, né? Eu sou mais, eu sou melhor porque tenho isso, tenho aquilo. A gente, com certeza, no nosso século, no nosso presente dia, a gente diria que esses dons não são manifestações angelicais. Não são manifestações do Espírito Santo. A gente diria que deve ter alguma coisa demoníaca atrás por trás disso, porque essa igreja manifesta muito pecado. E aqui, uma das grandes lições que a gente vai ver com frequência na carta de Corinto, mas já é bom estabelecer logo desde o começo. Os dons espirituais nunca numa igreja são equivalentes à santidade moral da igreja. Nunca. Deus pode fazer com que alguém profetize numa igreja carregada de pecado? Pode. A pessoa que profetiza pode ser uma pessoa não santificada? Pode. Os dons espirituais não são evidência de santidade na vida de nenhum crente. Para tentar fortalecer esse argumento, que é o que nós vamos ver, Paulo critica a carta toda, os membros durante a carta toda. Ele fala de todos os problemas dele e da igreja de Corinto. Ele fala dos dons espirituais no capítulo 12. Ele fala, olha, busquem os melhores dons, isso e aquilo. Não é todo mundo que faz isso, mas o Espírito Santo dá a quem quer, como quer, o dom que ele quiser. Aí ele faz uma pausa, que é todo o capítulo 13 de Corinto. Mas eu passo a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu tivesse uma fé capaz de transportar os montes daqui para ali, se eu não tiver amor, serei como um metal que soa. O que é um metal que soa? Um sino. É uma coisa que faz barulho, mas é vazio, é oco. Não tem nada por dentro. Paulo está falando da capacidade de alguém mover os montes e ainda assim ser oco de santidade. Não ter o verdadeiro amor. Quando ele completa o capítulo 13, a gente vai ver com detalhes isso depois, porque é um capítulo com muitas implicações. Ele vai dizer o seguinte: quando vier o que é perfeito, que é a expressão perfeita do amor, e provavelmente no estado em que nós estivermos glorificados. Por enquanto, a gente sobrevive do jeito que dá e com a provisão que Deus concede. Mas ele diz que nós aguardamos aquele momento em que vai vir o que é perfeito. Ele diz que quando vier o que é perfeito, toda a ciência cessará, toda a língua acabará, toda a profecia também vai passar. Então, utilizando esse argumento de Paulo, e prevendo desde o começo que ele diz que a igreja foi enriquecida em todo dom, de modo que não lhes faltava nenhum dom, mas nós todos, conhecendo a igreja tão imoral que é a igreja de Corinto, quero juntar a isso para poder fortalecer a premissa de que dom espiritual não é evidência de santidade. Há alguns eventos. Primeiro, lembram de Jacó? Jacó é um dos patriarcas. Os patriarcas não são quaisquer pessoas. Na verdade, os patriarcas são utilizados por Deus até para nomear o seu próprio povo, né? Os filhos de Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele mesmo vai se dirigir ao povo, Deus se denomina por esses patriarcas. Eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Lembremos de Jacó, porque dentre todos os patriarcas, todos foram péssimos. Mas dentre todos, se a gente for qualificar, Jacó ganha assim, né? De longe. Jacó passou a perna no irmão, passou a perna no pai, juntou a mãe naquele conluio todo para poder herdar a bênção do irmão, mentiu pro tio, foi enganado pelo tio também. Então, foi uma vida muito problemática, Jacó. Lidou com mentiras, enganos e tudo mais. Mas durante todo esse momento da vida dele, há 2 episódios que ficaram marcados. Inclusive, um desses episódios, diante do que provavelmente seria uma cristofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Pode ser. Alguns realmente entendem que eu acredito que possa ser um outro ser angelical, que diz ali que ele lutou com um anjo. Esse anjo lutaste contra, ou lutaste com, né? Um príncipe. Me falha a palavra que ele usou ali especificamente. Que o anjo diz que ele lutou. Não foi o anjo do Senhor, era o anjo do Senhor, mas ele usa uma palavra como se fosse um príncipe.
De qualquer maneira, ele luta contra o anjo do Senhor, o próprio Deus. E o outro momento, um episódio que é considerado um episódio messiânico, que aponta para Jesus Cristo, que foi a visão da escada quando ele fugia do irmão, para não morrer, dormiu numa noite, e ele acorda no meio da noite e vê uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos desciam e subiam por essa escada. Jesus Cristo vai dizer mais tarde que ele é o cumprimento daquele sonho de Jacó. Ele é essa intermediação de céu e terra. Bem, como é que Deus usa um homem como Jacó, em toda a sua vida torta, mentiroso, enganador, e acontece uma coisa muito interessante. Depois que ele luta com o anjo, e que provavelmente é um momento de mudança de Jacó, Deus até muda o nome de Jacó para Israel, que vira o nome do povo mais tarde, porque como príncipe lutaste com o anjo do Senhor. Depois dessa mudança de Jacó, não se vê mais falar de pecados, pelo menos de pecados graves na vida de Jacó. Mas também não ouve-se falar de nenhuma manifestação divina na vida de Jacó. Deus se manifestou para ele com coisas que têm influências em toda a história da redenção, visões. E depois que ele se converteu, provavelmente de fato, não há mais nenhuma manifestação divina. Percebo que no momento mais torto da vida desse patriarca, ele teve visões e interações com Deus consideradas messiânicas. Então, nós temos um precedente no Antigo Testamento de que esse tipo de relação, por meio de uma vida torta com Deus, não necessariamente impede manifestações miraculosas, ou profecias, ou tudo mais. Nós temos uma declaração de Jesus de que nos últimos tempos, algumas pessoas vão dizer: Senhor, nós profetizamos em seu nome. Nós curamos, fizemos muitos milagres. E Jesus disse que vai olhar para essas pessoas e vai dizer: mas eu nunca conheci vocês. Em nenhum momento a passagem dá a entender de que essas ações miraculosas dessas pessoas não foi de Deus. Muito pelo contrário, a forma como Jesus diz disso, dá a entender de que fato eles fizeram em nome de Jesus. Mas Jesus vai dizer que nunca conheceu. A ideia ali de conhecer é: vocês nunca tiveram uma vida como a minha. Vocês nunca tiveram um comprometimento na vida de vocês comigo. Então, nós temos pessoas que claramente nós podemos deduzir que teve um fim de perdição, como ajudante do profeta Eliseu, Geazi. Geazi foi alguém que, tendo corrompido seu coração, aceitou lá dinheiro que não era para ter aceitado. E Eliseu condena ele nesse momento, ele fica doente. E dali não se fala mais em Geazi. Mas, mesmo sendo um homem com um coração assim, teve um momento que Eliseu orou a Deus: e Senhor, abre o olho desse homem, porque ele achou que Israel ia morrer de fome, estava cercado, e não entrava comida, não saía comida, e o povo estava matando os próprios filhos para comerem. Então estava havendo um ato de canibalismo no meio do povo. Então, quando ele achou que já não tinha mais solução, Eliseu ora a Deus e fala: Senhor, abre os olhos desse homem para que ele veja. E diz que ele, então, como que caindo escama dos olhos dele, ele olhou e haviam hostes de anjos protegendo a cidade de Deus dos inimigos. Deus fez isso com Geazi? Fez isso com Geazi. Provavelmente um homem que se perdeu no meio do caminho, como foi com Demas, um ajudante de Paulo. Como foi com Judas, que andou com Jesus e ouviu coisas que Jesus disse que aos outros não era dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas a eles, sim. Judas foi um desses que estava lá ouvindo mistérios que aos outros não foi dado conhecer. E foi um filho de perdição. Jesus o chamou assim, filho de perdição. Estar próximo a Jesus, andar com o povo de Deus, manifestar atividades miraculosas, ainda que sejam atividades sobrenaturais da parte de Deus, não garante uma evidência de santidade na vida dessa pessoa. Nós não podemos olhar para pessoas que profetizam, que manifestam dons espirituais, como se fossem sinais de santidade. A Bíblia não dá margem para isso. E a igreja que mais manifesta esse argumento é a igreja de Corinto.
é uma igreja sobrecarregada de pecado, a quem Paulo está dizendo que não faltou nenhum dom espiritual. Então, qual é o propósito do dom espiritual? Aqui eu vou antecipar, porque nós teremos um bom caminho quando chegarmos lá nesses capítulos de Corinto. Os dons são dados à igreja para prover aquilo que ainda falta à igreja. Pensem, por exemplo, no momento em que a igreja existia de Corinto. Não havia Novo Testamento, havia somente o Antigo Testamento. As cartas estavam começando a ser escritas. Os evangelhos aqui, nesse momento, estavam começando. Tinha um evangelho que não foi escrito aqui, quando Corinto estava já, né, em existência. Tinha evangelho que não tinha sido escrito ainda. Então não havia o Novo Testamento. Nós dizemos hoje que a palavra de Deus perfeita e completa para nós é a Bíblia Sagrada, a quem ele inspirou homens, completou lá em Apocalipse e entregou à igreja. Hoje nós temos o que nós chamamos de a revelação completa e perfeita da parte de Deus. Aquela igreja não tinha. Então é muito fácil nós deduzirmos que no momento em que a igreja existia sem a completa, perfeita revelação de Deus, que ele usasse profetas e outros dons de revelação para prover a igreja naquela época. É muito razoável chegar a essa conclusão. Bem, e quando a igreja tiver o que é tão necessário e importante para ela? Aí vem o meu argumento. Esses dons vão cedendo o lugar, deixam o seu espaço. Por quê? Eles cumpriram o seu propósito. É um argumento utilizado por nós na confissão de fé, de que Deus falou de muitas maneiras no passado, e depois que ele falou por meio de Jesus Cristo, que é a revelação completa, e nos concedeu o Evangelho, todas as antigas maneiras de se revelar foram completadas, ou seja, elas tinham um propósito. E esse propósito cumpriu-se quando Jesus Cristo se manifestou e quando a palavra de Deus foi registrada. Demorou um pouco para compilar isso, né? Juntar e dizer quais eram inspirados ou não, mas foram completados. Quando Paulo diz, quando vier o que é perfeito, então aquilo deixará, dá-se também essa ideia de que isso está cumprindo uma falta. Enquanto não tem isso, Deus está provendo a igreja com isso. Mas quando vier isso, isso aqui já não terá mais propósito. Isso passará, isso acabará. Não há mais necessidade disso aqui. Pensem na esperança. Esperança é uma coisa que nós precisamos agora, porque não estamos em glória. Mas quando estivermos na glória, não há necessidade de esperança, porque não haverá mais o que esperar. Estaremos no gozo e no usufruto daquilo que estávamos esperando antes. A esperança vai ter um cumprimento. Hoje ela tem o seu espaço, mas um dia ela não vai existir mais. É a mesma coisa com a fé. Hoje vivemos pelo que não vemos, mas quando estivermos na glória, não vai haver a necessidade de viver pela fé, de existir pela fé. Há uma só coisa que nós devemos ter, devemos fazer crescer nessa vida e vai continuar existindo na eternidade. Nunca vai cessar. O que é? O amor. O amor vai permanecer para sempre. Por isso, é o fruto mais exigido, esperado, trabalhado. Por isso, a divisão é o pecado mais combatido no Novo Testamento. Mais do que a imoralidade, mais do que a mentira, mais do que qualquer coisa. Porque a divisão é o oposto do amor, do convívio pacífico, amoroso, amigável entre pessoas. O amor é a expressão da perfeição da criação de Deus. Quando estivermos no estado de glorificados, terá passado a esperança. Terá acabado a necessidade da fé. Os dons não mais existirão. A ciência acabará. Mas o amor permanecerá. É a única coisa que passará pela morte e continuará por toda a eternidade conosco. É o dom que Deus dá à igreja, que já é uma experiência daquilo que teremos por toda a eternidade no futuro. Não perfeito agora, mas em alguma medida já concedido para a igreja. Esse é o caminho que Paulo vai trilhar em toda a carta. Quando ele falar da divisão dos grupos, vocês dizem, eu sou disso, eu sou daquilo. Quando vocês estão processando um contra o outro, aceitem o prejuízo. Não fiquem brigando uns com os outros.
Quando vocês manifestarem os vários dons, para que existem os dons? Para exortar, edificar e consolar, que são expressões do amor. Então, tudo que Paulo vai ensinar em Corinto é para fazer edificar o amor na igreja. O amor é o alvo de todas as coisas. Então, logo de cara, nós vamos guardar esse fundamento. Paulo mostra-nos uma igreja que está se acabando em depravação e imoralidade, mas que mesmo assim continua manifestando dons espirituais dados da parte de Deus, conforme Paulo fala no começo da carta. E de que na nossa experiência hoje, não podemos atribuir a igrejas que manifestam muitos dons espirituais santidade. A minha tese, baseado nesse argumento que eu ofereci para vocês hoje, é o seguinte: a igreja onde há a manifestação da maior variedade de dons possíveis é a igreja que manifesta a maior quantidade de faltas, de debilidades. Os dons existem para suprir faltas, debilidades. Pensem, por exemplo, numa igreja que está suprida em amor. Amor. Então, o irmão está passando necessidade. Nós nos juntamos e ajudamos o irmão na necessidade dele. A igreja que não é suprida em amor, Deus vai precisar levantar um profeta para poder dizer, falar assim: olha, varão, eu sei que você está passando muita tribulação, mas Deus está contemplando a sua tribulação. A gente fica satisfeito com o fato de que pelo menos alguém está vendo a nossa tribulação, Deus. E ficamos satisfeitos que Ele teve a misericórdia de usar alguém para poder falar isso. Por quê? Porque ninguém mais está dando esse tipo de atenção. Mas é diferente se pudermos dizer que o amor que está suprindo necessidades, que está ajudando a curar enfermidades, esses dons, eles parecem ser redundantes. Pode ser? Pode, mas o suprimento já está vindo na forma de amor. Não há necessidade de consolar por meio de uma profecia algo que o amor está produzindo em forma de consolo ao suprir a necessidade do irmão. Pense na questão de que Paulo está dizendo: vocês estão tratando a briga de vocês na justiça, ímpios, com pessoas ímpias. Mas que por causa do amor as pessoas não estão fazendo isso. Elas estão aceitando o prejuízo. Não há necessidade de prover dons que vão suprir essas falhas, porque a igreja que está provida em amor, esses dons começam a ceder o lugar. Então, minha teoria: as igrejas em que há genuinamente a manifestação do maior número possível de dons, é aquelas que também mostram a maior quantidade de faltas. Então, a existência de dom é um sinal negativo na igreja? Jamais. Porque se tem uma coisa que não falta na igreja e nas verdadeiras igrejas de Cristo, são pessoas pecadoras. Falhas vão continuar existindo. E falhas relacionais vão continuar existindo. E é por isso que Paulo, ao invés de dizer: por isso então, irmãos, é melhor não ter dom porque é uma evidência muito... Não. Ele vai dizer: busquem os melhores dons. E quando chegar lá, a gente vai argumentar ou vamos entender o que na mente de Paulo então significa buscar o melhor dom para a igreja. Mas por enquanto basta nos entender que não podemos olhar para dom como critério de igreja saudável. Dom não é. Fruto é. Fruto do Espírito. Paz, alegria, longanimidade, amor. Essas coisas são sinais da saúde de uma igreja. Dons, não. Dons são sinais de que Deus está presente e não tem abandonado aquela igreja. Está provendo as necessidades que não estão sendo providas de outras maneiras, mas Deus está lá cuidando dela. É um motivo de alegria e um motivo para nós orarmos em gratidão a Deus, como Paulo está fazendo. Alegro-me em Deus, dou graças a Deus por essa riqueza que vocês receberam e porque vocês estão sendo supridos, não lhes falta nenhum dom. É um motivo para nos alegrarmos em Deus. Mas esse é o motivo que nós devemos nos limitar, segundo o que estamos aprendendo aqui de Paulo. Porque Deus está presente e não tem deixado faltar a igreja. Ele termina esse versículo 6 dizendo: o testemunho de Cristo... me permitam fazer essas observações no versículo 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Aqui, testemunho de Cristo é equivalente a evangelho. O evangelho, de fato, não apenas foi ensinado, foi evangelizado, mas foi recebido. Converteu a vida de vocês. Ou seja, o testemunho de Cristo foi confirmado. Está visível.
Vocês são uma igreja que nasceram do Evangelho de Cristo. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Veja que, novamente, essa aqui é uma declaração a favor da teoria que eu mencionei. Não lhes falta nenhum dom, enquanto vocês esperam a revelação de nosso Senhor. Porque a revelação do nosso Senhor cessará tudo isso. Em certa medida, Paulo está dizendo que a provisão de dons na igreja é uma maneira de suprir essas debilidades e uma forma também de retroalimentar a nossa esperança em Cristo Jesus. A igreja, ela está aguardando Cristo Jesus, mas Cristo não falta a essa igreja. Ele está presente por meio dos dons que ele concede. Eu vou também antecipar aqui algo que é muito importante da gente compreender em Corinto, algo que até conversava com o Felipe na semana passada. Paulo vai dizer mais tarde que os dons são geralmente e mais comumente manifestados no contexto da liturgia, do culto da igreja. Por isso ele vai dizer, quando vocês se reúnem, uns têm sabedoria, outros têm profecia, outros têm línguas. Então os dons são ferramentas que Deus dá à igreja, provisões que Deus dá à igreja, principalmente para o contexto da liturgia. Aí, não apenas o de Corinto, mas lembremos de outros dons. Dons de presidir, Paulo vai dizer lá em Romanos. Dom de ensinar, dom da generosidade, aquele que oferta sem quaisquer restrições no seu coração, ele chama isso de dom. Dom da fé. Todos os cristãos têm fé, mas alguns têm o dom da fé. Bem, nessa situação nós podemos dizer que a Igreja de Cristo e a liturgia da Igreja de Cristo, ela não é tanto hierárquica. Não é assim que a gente deve avaliar ou medir a Igreja de Cristo. O que eu quero dizer é que ela não é hierárquica. A igreja funciona assim, tá? Ela tem um pastor, então todo mundo obedece o pastor, ele que diz como é que vai ser o culto, ele preside e tudo mais. Tem um líder de louvor, é ele que canta. A igreja acompanha. Quando Paulo ele dá essa ideia de que toda a igreja foi suprida para que no culto todos sejam edificados, parece que nós temos então uma comunidade, uma igreja, que ela é em sua liturgia, em seu culto, mais carismática. Carismática, ou carismata é a palavra grega para dom, que a gente conhece em português. Quando a gente lê aqui dons espirituais, a palavra em grego é carismata. Então o culto da igreja deve ser mais carismático no sentido de funciona com os dons que Deus deu a todos. Tem louvor, tem palavra, tem sabedoria, tem profecia. Quando vocês se reúnem, todos usem os seus dons. Isso é uma coisa interessante que a gente desde cedo precisa trabalhar para que não tenhamos uma igreja em que quem conduz a liturgia da igreja é o pastor da igreja, é o ministro de louvor da igreja, é a pessoa que cuida melhor, que fala melhor. Não. Todos. Não existe no corpo de Cristo alguém que não tenha nenhum dom. Pode ser que você tenha uma certa dificuldade em saber qual é o seu dom e como ele, na prática, se exercita no momento da liturgia da igreja. Mas Paulo diz que os dons foram dados para que quando a igreja se reunir, produzamos a edificação da igreja, consolando, edificando e exortando uns aos outros. E é nesse sentido, quando eu uso carismático, que não é aquele sentido pentecostal que a gente conhece aqui na língua portuguesa, mas carismático de que cada membro da igreja foi suprido e provido por Deus com um dom. Então a nossa liturgia, o nosso culto deve ser carismático. Cada um deve contribuir com o seu dom para edificar toda a igreja. E nesse sentido, irmãos, não há pessoa mais importante. Vejam a briga deles, os que falavam em língua e os que profetizavam. Para Paulo, mas Paulo usa lá os melhores dons. O que é o melhor dom? O melhor dom é aquele que edifica mais, porque esse não é um propósito fundamental do dom da igreja? Edificar a igreja de Cristo. Aqueles que mais edificam devem ser os mais trabalhados na igreja. E é por isso que, em geral, a pregação da palavra ou a profecia naquela época era tida em alta conta, porque era aquilo que revelava a vontade de Deus para o povo, que dava maior clareza a respeito da vontade de Deus. Mas os outros não se dizem serem menores, porque eles têm o mesmo propósito. Okay? Há dom que vai
edificar o maior número de pessoas. Era assim que Paulo qualificava. Mas ninguém deveria se abster no corpo de Cristo. E é por isso que em determinado momento ele vai dizer que o corpo de Cristo tem o benefício do dedinho, da orelha, do pé, e que a pessoa que está lá na posição da orelha fala assim, eu não sou parte do corpo porque eu sou orelha. Paulo vai dizer, é parte do corpo também, e o corpo sofre sem ela. Então ele vai dizer que cada parte tem o seu papel, contribui para a edificação e qualifica em termos de melhor aquele que edifica mais a igreja. Mas precisamos pensar que a nossa igreja deve ser trabalhada com esse pensamento de Paulo. A liturgia da Igreja de Cristo, ela é carismática. Em que sentido? Funciona com a expressão dos dons que todos nós recebemos. Não apenas o líder de louvor, não apenas o professor da IBD, não apenas o pastor da igreja. Deus deu todos os dons que os membros têm para o pastor? Não. Deus deu o mesmo nível de paciência e amor que deu para o membro lá, aquele membro, poxa, todo mundo gosta de falar com ele. Deu para o pastor, ele está no nível de maturidade acima, no nível de quantidade de dons acima de todos os membros da igreja? Não. Então Deus está usando outra pessoa para dar uma edificação a essa igreja que falta ao pastor, que falta ao ministro de louvor. Ele não deu para uma, duas, para um grupo de elite da igreja. Ele deu para toda a igreja de Cristo. Esse é o sentido bíblico de uma igreja carismática. A igreja que tem os seus dons conforme Deus deu, conforme a necessidade dela, e que toda ela deve exercer para edificar esse corpo. Alguém que se exclui disso acaba não ajudando a edificar a igreja e causando peso para os demais, porque os demais não têm o dom dele. Tendo dito isso, nós lemos o restante das palavras de Paulo. Ok? Enquanto vocês esperam, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. E ele termina a palavra de agradecimento dele dizendo, ele, Cristo, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra irrepreensível aqui não significa que vocês vão viver até lá sem cometer pecado nenhum. Mas ele usa uma expressão que ela não é absoluta, mas ela também não é uma palavra simplória. Ela significa, vocês podem viver uma vida que não dê motivo para serem repreendidos continuamente. É a ideia de serem irrepreensíveis. Não é que é perfeito, mas é que não vive dando motivos para serem repreendidos. Que é o que ele vai fazer na carta, repreender a igreja. Do começo até o fim. Ele está dizendo, vocês foram supridos para serem irrepreensíveis, enquanto esperam nosso Senhor. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é uma palavra importante para Paulo. Vocês que dizem, eu sou de Paulo, o Deus fiel chamou vocês à comunhão com Cristo, não com Paulo, não com Apolo, não com os profetas da igreja, mas com o Senhor Jesus. Ele que morreu para tirar vocês das impiedades desse mundo, vive com vocês para torná-los santos e irrepreensíveis, enquanto vocês esperam a revelação dele. Paulo usa isso para fundamentar, para poder dizer depois com toda a autoridade sobre os pecados deles. É como se ele estivesse dizendo assim, primeiro eu vou dizer algo, para que quando eu estiver dizendo aquilo, vocês não fiquem dando desculpas. Ah, mas a gente é falho. Vocês foram supridos nas falhas de vocês. Mas a gente tem fraqueza na carne, mas Deus lhes concedeu a santidade que vem em Cristo Jesus para que vocês vivam uma vida irrepreensível. Não estou dizendo que vocês não vão pecar, mas estou dizendo que vocês devem parar de continuar vivendo no pecado. Então ele usa essas palavras para eliminar as desculpas futuras que eles podem dar, na medida que Paulo vai citar os problemas dele. E é grato poder ouvir Paulo dizer, fiel é Deus que vos chamou à comunhão do seu Filho Jesus. Porque é muito semelhante à palavra de João, lá em 1 João, que vai dizer assim, a comunhão que nós temos é com o Filho de Deus, é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que essa palavra, irmãos, é tão importante? Que benefícios há em ser associado ao povo de Deus? Pensa lá naquele povo antigo, que era considerado uma coisa assim,
Ou, pô, você virou cristão, meu. Um cara aí que morreu pobre, foi preso e morreu junto com um criminoso. E você está dizendo que você é um cristão seguidor dele. Não existia benefício para isso. Em que ser considerado cristão na época de perseguições era motivo para ser considerado criminoso, um contrário à lei da nação. Um, uma pessoa que deveria viver escondido, fugitivo. Qual é o benefício de ser considerado parte do povo de Deus? Há muitas pessoas hoje que participaram por um tempo e falaram assim: poxa, que vantagem há? A gente vive passando uma vida de miséria enquanto as pessoas do mundo, final de semana, não estão na igreja, estão na praia, estão no Hop Hari, estão indo na Disneylândia. E a gente está aqui orando para Deus ter misericórdia por causa da dívida que vai vencer na segunda-feira. Que valor há em associar a nossa vida com um nome que parece que não nos beneficia nesse mundo? E o argumento de Paulo aqui e de João lá é de que a nossa comunhão não é com nomes que expressam fama e atrai a atenção de pessoas nesse mundo, mas é com o Deus Criador e Redentor, com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Vocês não são a igreja do apóstolo Paulo, vocês não são a igreja dos profetas tais. Vocês são a igreja de Cristo, a nossa comunhão é com Ele. A nossa comunhão não é exatamente com as pessoas, ainda que a nossa comunhão com Ele, ela é transbordada na forma de comunhão uns com os outros. Mas essa comunhão uns com os outros não é por causa do mérito deles, mas é por causa daquele que nos uniu. E o amor que nos faz conviver, apesar dos pecados. Poxa, eu não gosto que você fez isso. Poxa, irmão, me perdoe, eu não sabia que isso te ofendeu. O amor que capacita esse tipo de convivência é aquele que procede de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo: fiel é Deus. Um Deus que, apesar das falhas e pecados dessa igreja, não abandona ela. De que, apesar dela não estar vivendo em santidade, Deus provê os dons necessários para ela poder ter um testemunho de que Ele não abandonou essa igreja. De que ela pode continuar olhando para esse Cristo se voltar para a cruz e amá-lo porque Ele ainda está presente com ela. De que são carnais ou bebês em Cristo, mas ainda são de Cristo. Fiel é Deus, com quem temos comunhão e com o seu Filho Jesus. Amém? Senhor, obrigado por este momento de meditação na sua palavra, em que podemos aprender verdades a respeito do que devem ser as verdadeiras evidências de um povo que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Mas de que ainda que nós tenhamos dificuldades de manifestar essas evidências e falhamos e pecamos, o Senhor tem permanecido fiel em sua palavra. E a obra que iniciou no seu povo não tem sido interrompida, não tem sido abandonada. Obrigado por continuar olhando para nós e nos tratar como seu povo, é o que nós assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.